Meus amados irmãos, chegamos ao momento da palavra nesta noite. Temos ouvido já diversos louvores e eu creio que você está em sua casa já com o seu coração preparado para meditar na santa palavra do Senhor. Esta semana nós tivemos aqui em nossa cidade um fato que chamou a atenção quase toda a população, especialmente os religiosos, e eu em especial, em particular, fui cobrado para dar uma palavra, para trazer um posicionamento, mas eu me ative a se preocupar apenas com a igreja que o Senhor tem me confiado, e cada um faz a sua parte. Os administradores sabem da responsabilidade que têm e nós cuidamos daquilo que é religioso, daquilo que é bíblico, que é espiritual. Até alguns vereadores nos ligaram e outras pessoas da cidade. E eu orando a Deus, me veio uma palavra bíblica e eu quero dar uma resposta à luz da palavra de Deus, porque nós não temos uma outra ferramenta para usar a não ser a palavra do Senhor. E quando usamos a palavra do Senhor, é no sentido de orientar, é no sentido de ajudar, é no sentido de fazer as pessoas chegar-se ao Deus vivo e verdadeiro. Essa noite já foi lida a leitura devocional deste culto, em Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, no capítulo 17, aquele momento em que o apóstolo Paulo chega na cidade de Atenas. Atenas, uma grande cidade do mundo antigo, uma das cidades mais cultas daquela época, terra dos sábios, dos intelectuais, dos filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, toda aquela gente. Atenas, a capital da Grécia, com cerca de 500 mil habitantes, e Paulo chega naquela grande cidade, e ali diz a palavra de Deus que Paulo começa a se comover. Por que se comover? Porque Paulo começa a andar naquela cidade e começa a perceber o nível de idolatria daquela gente. E Paulo, como um pregador do Evangelho, Paulo, como homem comprometido com Deus, sua alma se constrange, se comove, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo é chamado para disputar nas sinagogas. Sinagogas eram templos provisórios, onde os judeus podiam ministrar a palavra, estudar a palavra, mesmo em um tempo em que os templos não podiam ser erguidos, mas os judeus cultuavam nessas sinagogas. E diz que Paulo ali chega e encontra judeus religiosos, e todos os dias ali eles iam para disputar a palavra do Senhor. E Paulo, como pregador do Evangelho, vai então dar o seu posicionamento, dizer aquilo que Deus tinha lhe revelado através do seu Santo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Atenas era uma cidade por demais pecaminosa, uma cidade idólatra, uma cidade pagã. Apesar da sua cultura, a cidade era dominada pela idolatria. Diz os historiadores que em Atenas haviam cerca de 30 mil deuses. Eram 30 mil estátuas, 30 mil imagens espalhadas em toda a cidade. Para cada coisa tinha um Deus. Tinha um Deus para a chuva, tinha um Deus para o sol, tinha um Deus para a cura, tinha um Deus para a maldição. Enfim, para cada coisa eles edificavam um altar a um Deus. E Paulo começa a andar no meio daquela cidade idólatra. Diógenes chegou a andar por ali também, um grande sábio, e Diógenes diz: olha, eu procurei um homem em Atenas e só encontrei deuses.
procurei um homem em Atenas e só encontrei Deus. Isso era Diógenes, escritor da época, historiador, e ele querendo mostrar que Atenas era dominada pela idolatria. E Paulo, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então Paulo vai disputar com eles pela palavra de Deus. E ali estavam os judeus, aqueles que eram conhecedores da Torá, da lei de Moisés, e eles traziam seus posicionamentos. Estavam ali também os religiosos, que eram devotos das Escrituras. Mas Paulo chegou ali com uma nova mensagem. Paulo não queria simplesmente discutir com eles a respeito da religião deles, da crença deles. Paulo chega com o objetivo de apresentar Jesus e este ressuscitado. Aleluia! Então Paulo tem uma mensagem toda especial para aquela gente. Glória a Deus. Todos os dias na praça. Havia uma grande praça ali em Atenas, onde os oradores tinham a oportunidade de discursar, de apresentar as suas oratórias. E Paulo foi levado também para aquela grande praça, para que ali pudesse expor a sua doutrina. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que estava ali naquele Areópago, que era uma grande praça, não é? O Areópago era um lugar chamado também a Colina de Marte, estava frente para a Acrópole Sagrada. Esta era a Corte Suprema de Atenas. E de frente à Corte Suprema, o Supremo Tribunal da cidade, tinha aquela grande praça onde os oradores apresentavam as suas teses. E Paulo é levado para ali, e quando chega ali, Paulo observa que os atenienses gostavam de novidades. Tudo que era de coisa nova, eles paravam para ouvir. E Paulo vai percebendo a necessidade daquele povo ouvir a genuína mensagem do Evangelho. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que, estando Paulo no meio daquele Areópago, Paulo começa a revelar uma verdade muito importante. Paulo disse: olha, meus amados, passando eu e vendo os vossos santuários. Eu dei uma volta na cidade, vendo os vossos santuários, eu achei também um altar que está escrito nele: ao Deus não conhecido, ou ao Deus desconhecido. E Paulo disse: olha, eu tenho uma palavra para vocês, e o tema da minha mensagem vai ser exatamente esse altar, porque vocês adoram um Deus que não conhece, um Deus que não sabe quem é, um Deus que não tem nome. Vocês servem a um Deus desconhecido, e eu conheço esse Deus. Esse Deus que é desconhecido para vocês, já é conhecido para mim. Aleluia! E ali o apóstolo vai discorrer a mensagem da palavra de Deus. Aquela cidade era acostumada a ouvir as filosofias dos epicureus. Era um grupo de filósofos que naquela praça, muitas vezes, eles se apresentaram com as suas filosofias. E os epicureus, eles pregavam que a vida é o aqui e o agora. E muitas pessoas gostavam de ouvir suas fábulas, suas histórias, seus contos, suas filosofias, porque eles só estavam preocupados com o presente, com o aqui e o agora. Comamos, bebamos, a vida é o prazer, a vida é o hedonismo, vamos desfrutar da vida. Era esse o tema das oratórias de que falavam os epicureus. Tudo eles levavam para o lado da alegria, tudo eles levavam para o lado do prazer, mostrando que a vida tem que ser desfrutada, mostrando que o homem nasceu para ser feliz. Menos levavam as pessoas para Deus. Mas havia ali um outro grupo que sempre estava falando naquela praça. Eram os filósofos estoicos. Esses ensinavam que o homem não deve ser comovido nem pelo gozo, nem pela tristeza. Eles eram, na verdade, fatalistas. Tudo o que acontecia era uma fatalidade. Tudo o que acontecia era por causa do mal. Tudo o que acontecia era consequência de algum erro.
Eles diziam que a vida é marcada com destino. E o homem não pode mudar esse destino. O homem não pode pensar em ter esperança, porque sua esperança já está determinada. Então eram dois grupos diferentes. Cada um tinha sua filosofia. Um falava do aqui e agora. O outro negava o futuro, negava o amanhã. Pois bem, aí chega o apóstolo Paulo, desafiando as suas declarações. Paulo traz um Cristo ressuscitado. Um Cristo que morreu, mas que ressuscitou e que estava vivo e que podia mudar a história daquela gente. Quando Paulo chega com aquela mensagem, alguns ouviam e diziam: quem é esse Paulo? Quem é esse pregador que chegou aqui em nossa cidade? Alguns diziam: isso é um paroleiro, isso é um contador de história, glória a Deus. E cada um dava a sua opinião em suas mentes, algo que não fosse de suas filosofias. Eles não davam valor, não queriam dar atenção, mas a mensagem que Paulo trazia era uma mensagem divina, era uma mensagem de Deus. Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Eles não criam na ressurreição, nem queriam a ideia de viver esta vida de novo, glória a Deus, nem tampouco mudar de vida. Eles preferiam viver do aqui e agora e sem se preocupar com o amanhã. Mas o apóstolo Paulo tem uma mensagem diferenciada para pregar para aquela gente, glória a Deus. Paulo diz: olha, eu tenho uma mensagem para falar para vocês, eu quero lhes anunciar o Deus desconhecido, aleluia, esse que vocês honram, mas não conhecem. É o Deus que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 25, o apóstolo vai dizer: nem tampouco ele é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Versículo seguinte, Paulo vai continuar dizendo: olha, esse Deus de um só, ele fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Ele fez isso para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, isto é, o homem com dificuldade, mas tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. É esse Deus que eu vim anunciar para vocês. Versículo seguinte, Paulo diz: sabe por que eu prego esse Cristo? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Versículo seguinte, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cultuar que a divindade seja semelhante a ouro, nem a prata, nem a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Não, nosso Deus é maior que isso. Mas Deus, sabe o que é que Ele quer de vocês? Sabe o que é que Ele espera de vocês? Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, Ele anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Aleluia. Então Paulo traz uma mensagem nova. Versículo 31 diz: porque Deus tem determinado um dia, aleluia, Ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Paulo disse: olha, o Senhor determinou um dia, Ele anuncia que vocês se arrependam, porque vai chegar o dia em que vocês vão prestar conta diante desse Deus, aleluia, e Ele tem determinado esse dia, e este que ressuscitou é quem vai estar sentado no trono para julgar. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, eles não criam na ressurreição. Então uns escarneciam, outros diziam: Paulo, acerca disso te ouviremos outra vez. Mas no versículo 33 diz que Paulo saiu do meio deles, e no 34 diz que chegou alguns homens a ele e creram, aleluia. Uns criticaram,
Outros adiaram, mas outros creram. Aleluia. Entre os quais estava Dionísio, né? Um areopagita. Dionísio, diz a história, que tempo depois se tornou pastor, presidente da igreja em Atenas. Glória a Deus. Mas creu nessa oportunidade aí, né? Uma mulher por nome de Dâmaris, uma mulher muito influente na sociedade, também ouviu a mensagem e se converteu ao Senhor. Amados, esse Deus desconhecido que os atenienses criam é o Deus verdadeiro que nós anunciamos. Infelizmente, aquela gente, em meio à crise, em meio à dificuldade, eles buscavam crer em qualquer coisa, mas não conheciam ainda o Deus verdadeiro. Aleluia. Diz a história que lá pelos anos 600 a.C., surgiu uma praga, uma pestilência na Grécia. E diz que os rebanhos, porque a Grécia sempre foi um país onde havia e há muitos rebanhos, muitos pastores, diz que aquela pestilência dominou os rebanhos e foram morrendo as ovelhas, as vacas, os gados, e eles ficaram aflitos com aquela praga. E aí começaram a fazer culto aos seus deuses. Cada um marcava um dia para fazer um altar ao seu Deus e cultuar. E assim eles pediam que o seu Deus curasse, repreendesse aquela praga, e nada acontecia. E assim foram passando todos os deuses. Lembra que eu falei no início da mensagem que havia em Atenas cerca de 30.000 altares. Então todos aqueles altares foram invocados. Foi pedido que o Deus a que eles adoravam sanasse aquele mal, e não conseguiu. Pois bem, quando havia encerrado todos aqueles altares, diz a história que um daqueles homens de Atenas teve uma ideia. Disse: gente, é o seguinte, já que os 30.000 deuses que a gente adora, que a gente conhece, eles não resolveram o nosso problema, vamos fazer aqui hoje um altar a um Deus que nós não conhecemos, a um Deus desconhecido, e vamos orar assim: ó Deus, se tu existes além dos nossos deuses, então aplaca esta praga, aplaca esta pandemia, aplaca esta tribulação que está entre nós, aplaca, acaba com isso. E diz que eles oraram, e quando eles oraram e pediram e clamaram a esse Deus desconhecido, diz que imediatamente a praga sanou. Aquela pestilência foi embora. A mortandade desapareceu. Então eles deixaram erguido aquele grande altar ao Deus desconhecido. Aleluia. Sempre foi assim. As pessoas na hora da aflição, eles querem recorrer a qualquer Deus, mas não é assim. A palavra de Deus diz que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que tem solução para todos os nossos problemas, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo quer mostrar para aquela gente. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo quer dizer para aquela gente que aquele altar, aquele Deus que eles oraram sem conhecer, Ele já conhece, aleluia, e nós podemos dizer, aleluia, de fronte erguida, aleluia, nesta noite, que nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que é maior que os ídolos, um Deus que é maior que as imagens, um Deus que é maior, aleluia, que qualquer outra divindade, porque esse Deus tem se revelado para nós e tem provado que Ele existe e que Ele é um Deus todo-poderoso. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele começa a dizer nas suas palavras no versículo 24 do texto, Paulo diz: olha, o Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Ele é Senhor do céu e da terra e não habita em templo feito por mãos de homens. Aleluia! O que é que Paulo está dizendo? Olha, o Deus que nós servimos, Ele é o Criador. Aleluia! Ele é quem criou o céu, é quem criou a terra. E eu queria lhe dizer mais do poder desse Deus. Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que Ele tem os oceanos na palma das suas mãos.
irmãos. Esse Deus, ele é tão poderoso que foi ele que colocou ferrolhos no mar. O mar só vem até ali e volta, porque esse Deus colocou limite para as suas ondas. Esse Deus criou o céu e a terra somente com o poder da sua palavra. Ele só precisou dizer: haja terra, haja céu, hajam luminares, haja o sol, haja a lua, hajam as estrelas, e o céu ia enchendo de luminares. Aleluia. Hoje, quando a ciência diz, aleluia, que a constelação, a galáxia mais perto da Terra, a sua constelação chega a ter 100 milhões de estrelas, eu fico lendo e fico dando glória, dizendo: foi o meu Deus quem criou. E ele criou só com o poder da palavra. Aleluia. Foi isso que Deus revelou ao salmista no Salmo 121, quando Davi estava aflito. Aleluia. Oh, de onde vem o meu socorro? De onde vem a minha ajuda? Aí o Espírito Santo diz: a sua ajuda vem do Senhor que fez o céu e a terra. O que é que o Espírito está nos revelando? Olha, o Deus que criou tudo só com uma palavra. Ele pode ordenar uma palavra na sua vida hoje e vai criar tudo o que está faltando. Aleluia. Eu não sei o que é que você está precisando nessa noite, mas esse Deus que eu lhe anuncio, ele é poderoso para criar do nada e fazer existir na sua casa, fazer existir na sua vida, fazer existir na sua geladeira, fazer existir, aleluia, na sua família, porque ele é o Deus criador de todas as coisas. Aleluia. Depois que Charles Darwin, em 1859, criou a origem das espécies, muita gente deixou de servir a este Deus, de adorar a este Deus, mas nós nunca vamos ser evolucionistas. Nós vamos continuar sendo criacionistas, mesmo que alguém diga que nós somos alienados porque cremos na Bíblia, mas a Bíblia para nós, ela é a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O universo foi criado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele criou o homem. Está lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É debalde alguém chegar para mim e dizer assim: você veio do macaco, você veio de uma ameba. Eu digo: pode ter vindo você, aleluia, mas eu fui criado, foi por Deus, a minha geração é divina, foi Ele que nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então Paulo está trazendo uma mensagem nova para aquela gente. Eles não criam em Deus, eles não conheciam esse Deus, eles só conheciam aquelas estátuas, aquelas imagens, aqueles altares de idolatria. Aí Paulo disse: não, esses deuses aí estão com nada, ele não faz nada para vocês. Agora eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que é criador. Ele criou o céu, criou a terra. Ele é tão grande, é tão poderoso, que ele não habita em templos feitos por mão de homens. Aleluia! Ele pode habitar até num coração humilde e quebrantado, mas ele não é um Deus para ficar preso aqui, para ficar preso ali. Não! Ele é o Deus onipresente, onisciente, onipotente, tem todo o poder, sabe tudo e está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele está aqui e ele está aí na casa onde você está. Aleluia! Onde você estiver, saiba que Deus está aí presente. Glória a Deus. Versículo 25, olha o apóstolo Paulo falando. Ele disse: olha, nem tão pouco esse Deus é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. O que é que Paulo está dizendo? Olha, esse Deus que eu prego para vocês, ele é provedor. Ele provê a vida, ele provê todas as coisas, ele provê respiração. Paulo diz: olha, nele vivemos, nele nos movemos. Diz no versículo 28, nele vivemos, nos movemos, respiramos, porque esse Deus, ele existe. Aleluia! Ele é Deus. Glória a Deus. Eu só estou vivo porque é nele que eu vivo, é nele que eu me movo. Se ele tirar a nossa respiração, veja esses dias, quanta gente está dando conta que não é nada, que a vida é apenas um sopro,
não é? Pessoas acometidas pela Covid-19 têm testemunhado, têm falado que o momento de maior angústia é quando o fôlego vai sumindo. A pessoa procura força para respirar e não consegue, não acha, os pulmões não respondem, como que os alvéolos estão fechados e a pessoa fica como que está morrendo afogado. E diz a ciência que quem morre de Covid é como quem morre afogado, é uma morte terrível. Pois bem, por quê? Porque foi tirado o fôlego da vida, foi tirada a respiração. E quem é essa respiração? Quem é que dá essa respiração? Através de quem nós respiramos? Lembre que quando o homem foi criado, ele foi criado apenas um boneco de barro. Mas Deus chegou e soprou nas suas narinas. E quando Deus soprou, diz que o homem foi feito alma vivente. Começou a se mover. Os pés, as mãos, a boca, os olhos. Então, essa vida que eu e você temos é o sopro de Deus. Pertence a Deus. A respiração não é sua. Tem gente orgulhosa, arrogante. Eu não quero saber desse Deus. Eu não paro nem para ouvir falar desse Deus. Pois é, se ele tirar essa respiração tua, em fração de segundos você não é mais nada. Porque nele nós vivemos, nos movemos e respiramos. Aleluia! Eu só estou vivo aqui. Você só está vivo aí porque Deus quer. Porque Deus está permitindo você se mover, você respirar e você viver. Aleluia! É por isso que eu dou glória a este Deus. Ele é provedor. Aleluia! Ele é um Deus imanente. Olha o que diz o versículo 27. Coisa linda. Diz assim, ó: para que buscassem o Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar. Que coisa linda. Glória a Deus. Esse Deus que é tão tremendo, porque Ele não está longe de cada um de nós. Esse Deus que é tão grande assim, mas Ele é imanente. Glória a Deus. Apesar de habitar nos céus, apesar de ser um Deus transcendente, mas Ele é imanente. Há um ramo teológico dos dias atuais que descrê que Deus é um ser imanente, que está com o homem, que o homem pode senti-lo, pode viver, aleluia, sentindo a presença dele. Deus é um ser transcendente, ele está além das galáxias, ele está muito distante de nós. Sim, Isaías disse, capítulo 57, versículo 15, diz que o nosso Deus, ele é um Deus santo, que habita num alto e sublime trono. Isso nós sabemos. Mas Isaías disse, mas ele também habita com o humilde, com o quebrantado de espírito e quebrantado de coração. Você pode ser humilde como você quer que seja. Se você é uma pessoa quebrantada de coração, se você é uma pessoa de espírito contrito, isto é, se o seu espírito está quebrantado, olha lá, 57,15, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito. Você sabe o que é contrito? Quebrado. Contrito é uma pessoa que está com o coração quebrado, em pedaço. Eu também habito com contrito e abatido de espírito. Você está humilhado, está com o espírito abatido. Aí Deus disse, eu habito no alto e sublime trono. Mas eu também, eu sou imanente. Eu sou transcendente, mas eu também sou imanente. Eu vou lá embaixo, onde há um coração contrito, um coração quebrado, em fagulhas, em fragmentos, abatido. Eu vou lá para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração do contrito. Aleluia. Nessa noite receba esta palavra. Esse Deus que eu estou te anunciando, não há um Deus semelhante a Ele. Aleluia. Pastor, só Deus sabe, meu coração está tão contrito, eu estou quebrado em pedaços, eu estou tão humilhado, eu estou tão abatido. Pois esse Deus, Ele está vindo ao teu encontro esta noite.
Abre teu coração para Ele. Busca a presença dEle. Disse lá o apóstolo Paulo, quando estava pregando em Atenas, disse, olha, mesmo que o homem tateando, busque o encontrar. Mesmo com dificuldade, se arrastando. Aleluia. Mas olha, você pode achar, porque Ele está no céu, mas está bem pertinho de você. Oh, glória a Deus. Ele é Deus Criador. Paulo diz, olha, esse Deus que vocês não conhecem, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu adoro. Ele é Criador de todas as coisas, Ele é provedor de tudo, Ele é imanente, Ele é o Salvador. Versículo 18, olha o que Paulo diz no versículo 18, falando a respeito de Jesus. E alguns dos filósofos epicureus, né? Aqueles que pregavam aqui agora, estoicos, aqueles que diziam que o futuro não interessa para ninguém, contendiam com Paulo. O que quer dizer esse paroleiro? Parece que é pregador de deuses estranhos. Paulo disse, não, eu nem sou paroleiro, nem sou contador de história, nem sou pregador de Deus estranho. Eu vim aqui anunciar para vocês a Jesus ressuscitado. Eu vim pregar para vocês um Jesus que nasceu, cresceu, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou com poder, glória, Ele é o Salvador da humanidade. Oh, glória seja dada ao nome desse Jesus que vive e que reina para sempre. Ele veio para salvar. Quando Ele nasceu, o nome dele já foi dito, é Jesus. É Jesus. Porque Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Então Paulo está dizendo, olha, eu não estou aqui para trazer filosofia para vocês. Eu estou aqui para pregar Jesus e o Jesus ressuscitado. Aleluia, aquele que está vivo. Louvado seja o nome de Jesus. Há poucos dias eu dizia, se tem uma pessoa que tem motivos para dizer que Jesus está vivo, sou eu. Primeiro, porque eu creio na palavra de Deus. Segundo, porque eu estive em Jerusalém, 3 vezes entrei no túmulo dele. O túmulo está vazio. E na porta está escrito, Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Terceiro, eu tenho outro motivo para dizer, é que eu, hoje de manhã, quando acordei, conversei com Ele. Falei com Ele, e essa noite ainda estou sentindo a presença dele. Aleluia! Então Paulo pregava um Jesus vivo, poderoso, maravilhoso. Oh, como a gente se comove, como nossa alma se comove quando vê alguém adorar uma imagem de escultura, que não vê, que não anda, que não fala, que não se move. Muito mais adorar a um Deus do mal, a um Deus da feitiçaria, da macumbaria. Quando a gente tem um Deus tão grande, tão forte, tão poderoso, homem, abra os olhos, abra o coração, passe a adorar esse Deus que nós adoramos, e você vai ver que Ele é um Deus criador, provedor, imanente, salvador de toda a humanidade. Aleluia! Glória a Deus. Esse Deus, Ele é um Deus imutável. Glória a Deus. Ele não muda. A terra muda, os céus mudam, tudo muda, mas Ele é o mesmo. Escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, ele diz assim, Jesus Cristo é o quê? É o mesmo. Ele não muda, Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem Ele foi, hoje continua sendo, e amanhã continuará o mesmo Deus. Nada muda. Ele entrou no templo de portas fechadas. Ele andou sobre as águas do mar. Aleluia. Ele nada muda. Ele entrou lá no fogo, onde estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele entrou lá, passeou no meio do fogo. Aleluia. Ele entrou lá na cova, onde estava Daniel. Deu ordem para os leões. Psiu, cala a boca, fecha a boca. Ninguém toca aqui no meu cérebro, que eu estou aqui e eu tenho a autoridade sobre a criação. E os leões ficaram lá tudo quietinho, aleluia. Tem um hino que eu até acho engraçado, que o poeta foi demais.
Disse que Daniel, além do leão não tocar nele, disse que Daniel ainda fez uma almofada, não foi do leão? Disse que um travesseiro, se deitou no leão e ficou lá, deitado, roncando. Glória a Jesus. Mas é o poeta querendo mostrar que o nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso, mesmo na caverna, mesmo na cova, mas o crente ainda dorme tranquilo. Você que adora esse Deus, irmão, se eu fosse você, eu levantava a mão aí onde você está e dava 3 glórias. Uma glória para o Pai, uma glória para o Filho, outra glória para o Espírito Santo de Deus. Ele é Criador, provedor, imanente, Salvador, é imutável, ele é eterno. Olha Isaías 40, versículo 28, já estamos chegando para o final, mas olha Isaías 40 e 28, o profeta diz, você não sabe, você não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Adonai, o Criador dos céus da terra, ele nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. 29. Olha o que diz a palavra de Isaías 40, versículo 29. Louvado seja o nome do Senhor. Ele dá força ao cansado, multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. E o versículo 40, como é que diz? Versículo 31. Isaías 40 e 31. Glória a Deus. Diz que ele dá esforço ao cansado. Aleluia, e multiplica as forças, glória a Deus, aleluia, diz que o Senhor, ele renova as forças, e faz você subir com asas como águia, faz você correr, não se cansar, caminhar e não se fatigar, porque ele é o Senhor eterno, aleluia, não sabes que é o Senhor, o eterno, aleluia, Jeová Olã, o Deus eterno, o Deus que não muda, o mesmo Deus do passado, é o Deus do presente, meu querido, aleluia, ele não tem começo, meio e fim, ele é sempre Deus, aleluia, ele só exige do homem uma coisa, está no versículo 30 de Atos 19, Atos 17 e 30 está lá, uma coisa só Deus exige do homem. E o que é que ele exige do homem? Vamos ver, se mais Deus, esse Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, porque enquanto você está adorando outros deuses na ignorância, sem conhecer esse Deus, ele não leva em conta. Ele tem como um ignorante. Nós não podemos nem condenar, muitas vezes, uma pessoa que não tem o conhecimento que nós temos de Deus, que não conhece a Deus como nós conhecemos. O que nós podemos e devemos fazer é tornar esse Deus conhecido. Mas o próprio Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas ele anuncia uma coisa. O que é que ele anuncia? A todos os homens e em todo lugar, que se arrependam. É isso que ele quer do homem. Em todo lugar. A todos os homens. Grande, pequeno, pobre, rico, alta classe, baixa classe. Todos os homens, em todo lugar. De São Miguel dos Campos até Tóquio, no Japão. Deus só quer uma coisa do homem. Pastor, o que é que Deus quer de mim essa noite? Que você se arrependa. Aleluia. Se arrependa de tudo que você fez no tempo da ignorância, sem conhecer a Deus, adorando a outros deuses, vivendo uma vida pecaminosa, vivendo como os epicureus do aqui e do agora, somente do hedonismo, do prazer, sem pensar no amanhã. Ele quer que você se arrependa. E arrependimento aqui tem uma palavrinha grega, metanoia, que quer dizer mudança radical. Não é só você sentir tristeza, não é só você sentir remorso, não. É abandonar o pecado, é mudar a tua vida para uma nova vida, é ter um recomeço, uma nova história e viver para Deus, aleluia. E Paulo dá essa mensagem para eles, olha, já mostrei para vocês qual é o Deus que vocês devem adorar. Agora, ele exige de vocês isso, arrependimento, se arrependam. E vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar. Se arrependam que a vitória vai chegar. Se arrependam que Deus vai agir nas vossas vidas. Ah, meus irmãos,
Diz a Bíblia, versículo 32 a 34, diz que uns que estavam ali ouviram sobre a ressurreição, diz que escarneciam, não criam. Sempre vai ser assim, nós vamos ter esses três tipos de ouvintes: os que escarnecem, aqueles que adeiam, dizem, acerca disso te ouviremos outra vez. Sempre vai ser assim. Com Paulo era assim. Por que com o pastor Jairo não é diferente? Não é? Ou é diferente? Não, tem que ser assim também. Com Jesus foi assim. Sempre uns escarnecem, outros dizem, acerca disso a gente ouve outra hora. Mas glória a Deus que teve um terceiro grupo. Versículo seguinte diz que assim Paulo saiu do meio deles e diz que chegando alguns homens a ele, creram no que Paulo dizia. Aleluia! A vitória daquele que crê. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Tem a vida eterna. A vitória de quem crê. Diz que chegou um grupo que diz, Paulo, alguém escarneceu da tua mensagem? Alguém não quer crer nesse Deus que tu prega? Mas nós cremos. Nós nos arrependemos. Nós vamos aceitar a tua mensagem. E diz que entre aqueles estava Dionísio, um areopagita, um dos homens oradores da praça do Areópago, uma autoridade em oratória, glória a Deus, mas o evangelho entrou no coração de Dionísio. Dionísio se arrependeu, Dionísio creu, e os historiadores vão dizer lá na frente que Dionísio se tornou pastor, presidente da igreja na capital da Grécia, que era Atenas. Não dá para a gente dar um bocado de glória a Deus, irmãos? Como a palavra de Deus é maravilhosa. E diz que também creu uma certa mulher por nome de Dâmaris. Tem outras traduções que diz Damares. Tradução do grego às vezes muda. Mas ali está Dâmaris, uma mulher influente, uma mulher da sociedade, proeminente, mas creu no Cristo vivo e maravilhoso. Nessa noite, aí onde você está, não foi por acaso que você parou para ouvir essa mensagem. Você talvez passou a semana inteira bombardeado, querendo uma resposta, sem saber em que Deus nós vamos crer. O que é que vai acontecer daqui para frente? Não vai acontecer nada. Com quem serve a esse Deus maravilhoso, Ele te guarda, Ele te ajuda, Ele te abençoa. Tu está sob a proteção de Deus. Alguém me ligou essa semana e disse, pastor, será que a nossa cidade agora vai ser amaldiçoada? Eu digo, vai não. Que aqui na cidade, só da Assembleia de Deus, tem quase 6.000 crentes. Fora os crentes de outras denominações, nós somos aqui mais de 12.000 crentes. Se esses crentes se unirem em oração, em jejum, em clamor a Deus, Satanás vai bater em retirada. E a igreja, o povo de Deus permanece guardado, é protegido debaixo do sangue de Jesus, porque nós cremos num Deus poderoso e um Jesus que morreu, mas que ressuscitou e está vivo no céu. Aleluia! Que Deus te ajude nesta noite. Creia nesta mensagem, creia nesse Deus, aceite esse Jesus, se arrependa dos seus pecados e Ele vai mudar a sua história para melhor.